Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra e no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, assim dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória passará de geração em geração. Passou, pois, Moisés a falar todas estas palavras a todo Israel. Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar, porque o Senhor me disse que não passarei o Jordão. Josué, filho de Num, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Eu? Sim, Josué. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Moisés, sobe a este monte de Avarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Verás a terra de fronte de ti, mas não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Farei como ordena, Senhor meu Deus. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. A
aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides possuir. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor vos dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus altos. Grande é o Senhor, nosso Deus, único e verdadeiro Deus. Assim morreu Moisés, o grande servo do Senhor. E os filhos de Israel o prantearam por 30 dias nas campinas de Moabe. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E após a morte de Moisés, o Senhor falou a Josué. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Assim farei, Senhor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Sim, Senhor meu Deus, assim farei. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tomando eu, sê forte e corajoso,
Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué reuniu os príncipes do povo e ordenou-lhes: Silêncio! Escutai-me, príncipes do povo. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis à terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, nesta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis. Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Pois assim será. Eu vou precisar de 2 homens, 2 espias, a quem enviarei secretamente para observar a terra e a Jericó. Podes contar comigo, Josué. E comigo também. Ide então para Jericó. E depois de tudo observardes por lá, voltai para dar conta do que vistes. Foram, pois, os 2 espias cumprir as ordens de Josué e entraram na cidade de Jericó e foram à casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe. Não podeis passar a noite aqui. Tão somente deixa-nos aqui passarmos a noite para descansarmos. Foi uma longa viagem a que fizemos, Raabe. Não perderás dando-nos auxílio e pousada. Eu quero auxiliar-vos, mas aqui neste aposento não podeis ficar. Os vigias da cidade souberam da vossa chegada, da vossa entrada em minha casa, e a notícia já chegou ao conhecimento do rei de Jericó. Por isso, neste aposento não podeis ficar, pois não estareis seguros. Achas que o rei mandará soldados à tua casa, à nossa procura? Sem a menor dúvida, e não vai demorar. E para onde iremos, então? Onde estaremos em segurança agora? Sigam-me, depressa. Eu os esconderei no eirado da casa entre canas de linho que lá arrumei. Ali estareis seguros. Enquanto isso, se vierem os soldados do rei, eu os despistarei. Nós vamos confiar em ti, Raabe. Podeis confiar. Nós os vimos entrando na cidade como forasteiros. Mas temos certeza que são espias dos homens de Israel. Muito bem. Então não temos tempo a perder. Ide imediatamente à casa de Raabe e trazei esses espias dos filhos de Israel à minha presença. Casa, e vocês venham comigo. Abram! Abra esta porta em nome do rei, ou então a poremos abaixo. Abram esta porta! Mas o que há, capitão? Sabemos que recebeste em tua casa 2 estranhos recém-chegados à cidade. 2 espias do povo de Israel. Espias do povo de Israel? Isso mesmo. Vieram espiar nossa terra, nossa cidade. Certamente estão pensando em atacar-nos. Mas eu não sabia que eram espias. Nunca faço perguntas aos que vêm à minha casa, capitão. Não sabia de onde eram. Mas agora sabes. E terás de entregá-los imediatamente. Viemos buscá-los.
Ordens do rei. Infelizmente chegou tarde com seus homens, capitão. O que queres dizer com isso, Rabi? Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Saíram? Sim, capitão. E não sei para onde se foram. Afasta-te, afasta-te. Queremos ter a certeza de que não mentes. Vamos entrar e vamos revistar a casa, soldados. Irão perder um tempo precioso. Rabi não mentiu. Eles já se foram. Eles não estão mais aqui. Vamos embora, soldados. Ide após eles depressa. Ainda podereis alcançá-los. Sim, é o que faremos. Vamos, soldados. Graças que eles se foram. Agora vou avisar os 2 espias do povo de Israel. Homens de Deus, os enviados do rei já se foram. Eu os enganei dizendo que já havíeis partido. Saíram à vossa procura e aqui não voltarão. Podeis, portanto, aproveitar para fugirdes daqui agora. Fugirmos daqui agora? Mas como? Quem sabe a cilada é para nós agora. Não. Vou continuar ajudando-vos. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão amedrontados. Por que estão amedrontados? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. É Deus zeloso. Ele peleja por nós, seu povo. O Deus dos exércitos. Por isso mesmo, todo o povo de Jericó está apavorado, sem ânimo algum, por causa de vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Sim, Deus único e poderoso. Jurai-me, eu vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela useis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, e que conservareis a vida de meu pai, de minha mãe, e irmãos e irmãs com tudo que tem. Jurai-me que livrareis as nossas vidas da morte. A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Podeis confiar plenamente em mim. Não denunciarei a vossa missão a ninguém. Agora, pois, escapareis daqui pela janela, mediante uma corda, pois a minha casa está sobre o muro da cidade. Mas para onde iremos agora, se os soldados do rei estão à nossa procura? Ide, escondei-vos no monte durante 3 dias, para que os perseguidores não vos encontrem, e até que voltem. E depois tomareis o vosso caminho. Vamos confiar na tua palavra, Rabi. Mas desobrigados seremos do nosso juramento de pouparmos a tua vida e a de todos da casa de teu pai, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde vais fazer-nos descer, e se não recolheres contigo aqui em tua casa a teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família de teu pai, enfim. Grave bem isso em tua mente, Rabi. Porque qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Lembra-te também que se denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Segundo as vossas palavras, assim seja. Ide agora. Já podemos sair deste esconderijo aqui no monte, pois há 3 dias que estamos aqui e os nossos perseguidores já voltaram a Jericó. Sim. Daqui do alto podemos vê-los à nossa procura pelas estradas e vales. Agora já podemos voltar e levar a Josué todas as informações. Sim. Vamos embora.
O capitão Josué espera-os em sua tenda. Não o façam esperar. E essas foram as informações que pudemos trazer-te, Josué. Nós estávamos precisando delas. Agora já podemos traçar nosso plano de ataque contra Jericó. A cidade toda é rodeada de altos e fortíssimos e até mesmo inacessíveis muros. Com o Senhor por nós, teremos vitória certa. O Senhor tem um plano para nós, tenho certeza. Queremos pedir-te, porém, que o juramento que fizemos a Raabe de pouparmos a sua vida e de todos da casa dela seja respeitado. Será sim, porque ela serviu à causa do Senhor, escondendo-os e auxiliando-os. Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos. Todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós, Josué. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que, ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E vós, sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então os sacerdotes assim o fizeram. Levantaram a arca da aliança e passaram adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Chegai-vos para cá, povo de Israel, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Grandes maravilhas para o Senhor nosso Deus. E o povo partiu de suas tendas para passar o Jordão. E os sacerdotes iam adiante do povo, levando a arca do Senhor. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. E parando as águas que vinham de cima,
à vista de todo o povo de Israel maravilhado, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Tendo, pois, todo o povo de Israel passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara. 12 pedras foram retiradas do meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, e levadas ao alojamento e ali depositadas. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Josué assim o fez. E quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão tornaram ao seu lugar e corriam como dantes em todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em colunas em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e viu em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. E então: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Do exército do Senhor? Que diz meu senhor ao seu servo? Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás
é santo. Oh, sim, sim, meu senhor. Olha, Josué, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande alarido, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Escutai! Escutai, povo de Israel! O Senhor Deus dos exércitos está conosco, e tudo faremos segundo a sua palavra, para sairmos vitoriosos. Sacerdotes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem trombetas de carneiros adiante da arca do Senhor. Homens armados, ireis adiante dos sacerdotes que tocam as trombetas. A retaguarda seguirá após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soarão continuamente. Mas vós, povo de Israel, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava, mas das suas altas e maciças muralhas, certamente os sentinelas da cidade viveram 6 dias de angustiante expectativa, bem assim como todos os seus habitantes, vendo o cerco impressionante que fazia o povo de Israel contra Jericó, e ouvindo o soar contínuo das trombetas, e o tropel ensurdecedor e cadenciado dos cascos dos cavalos sobre as pedras no chão. Em suspense, cheios de angústia e pavor, os habitantes de Jericó pressentiam o seu fim. 7 vezes o povo de Israel rodeou a cidade. Não vamos escapar. Todo o vale está coberto pelo povo de Israel. Sim, sim. São milhares e milhares de milhares. Não vai sobrar ninguém vivo em Jericó. Morreremos todos. Seremos todos trucidados, todos. Por que não atacam de uma vez? Por que precisam torturar-nos assim? Por quê? Parem com isso. Você está louca, Rabi? Se acredita mesmo que seremos poupados? Seremos mortos todos? Todos! Acalmai-vos! Parai com esse choro, com esses lamentos. Eu confio na palavra dos homens de Israel. São povo de Deus, de um Deus vivo e verdadeiro. Deus que faz grandes prodígios. Tenho certeza de que cumprirão o juramento feito de me salvarem e a todos os da minha casa, da casa de meu pai, que aqui estão comigo neste momento. Verão na janela a fita escarlata e virão retirar-nos da cidade sãos e salvos. Por isso parem de chorar. Parai com isso. Confiai na palavra do povo de Deus. 7 vezes foi, pois, rodeada a grande cidade de Jericó, conforme a ordem do Senhor. E na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada
e tudo quanto nela houver. Somente viverão Raabe a prostituta e todos os que estiverem na casa dela, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Entrai na casa dela e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Não somente guardai-vos das coisas condenadas, não as tomeis, para que não torneis maldito o arraial de Israel e não o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Tudo mais e todos os habitantes de Jericó serão destruídos, passados ao fio da espada. Gritai! Gritai agora, povo de Israel! Gritai! Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E com grande fragor, as altas, sólidas e maciças muralhas de Jericó ruíram. E o povo de Israel invadiu Jericó. Estão lá ainda destruindo tudo, arrasando com Jericó. Olhem, estão incendiando o que resta ainda de Jericó. Vejam o clarão do incêndio iluminando a noite. Por que chorais e lastimais assim agora? Os homens de Israel não cumpriram o juramento que me fizeram. Não nos tiraram de lá sãos e salvos. Não estamos todos nós a salvo aqui no arraial de Israel? Nunca mais iremos esquecer esses dias. O dia de hoje, principalmente, minha filha. Nunca mais. Grande e verdadeiro Deus é certamente o Deus de Israel. O único Deus, Pai. O Deus que determinou a destruição de Jericó. O Deus que abriu o Mar Vermelho, que secou o Jordão para o seu povo de Israel passar. O Deus dos exércitos que faz prodígios no céu, na terra e no mar, e que dá vitória ao seu povo, o povo que lhe é leal e que obedece à sua voz. O Deus que é também o nosso Deus agora. E assim foi tomada a cidade de Jericó. E tudo quanto havia nela foi destruído, e mortos seus habitantes. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. De seus habitantes, só Raabe e todos de sua casa foram salvos e levados seguros para o arraial de Israel. Porquanto o Senhor recompensa e salva os que ajudam seu povo. Então Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos. E à custa do mais novo, as portas. E à custa do mais novo, as portas. E assim era o Senhor com Josué.
e corria a sua fama por toda a terra. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la.